Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da quinta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá dentro do livro do profeta Daniel, no capítulo de número 13, e nos diz assim: Naqueles dias, na Babilônia, vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Eucias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos jovens costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitoso de todos. Ora, naquele ano tinham sido nomeados juízes, 2 anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: Da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes, que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim, e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a ele. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os 2 anciãos viam-na todos os dias entrar e passear e acabaram se apaixonando por ela. Ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu e se esqueceram dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os 2 estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia Susana entrou no pomar como de costume, acompanhada apenas por 2 empregadas, e sentiam vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto os 2 velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então ela disse às empregadas: Por favor, ide buscar-me óleo e perfumes, e trancai as portas do pomar para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído, os 2 velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo: Olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que um moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo: Estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isto, espera minha morte. E se não o fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não fazendo, cair nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em alta voz. Mas também os 2 velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os 2 anciãos vieram também com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim falaram o povo reunido: Mandai chamar Susana, filha de Eucias, mulher de Joaquim, e foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os 2 velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os 2 anciãos deram este depoimento: Enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com 2 empregadas. Depois fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido, e com ela se deitou. Nós que estávamos num canto do pomar, vimos esta infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós, e abrindo as portas fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disto nós somos testemunhas. A Assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada à morte, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel, e ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher.
Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel. Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados longe uns dos outros, e eu o julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um e lhe disse: Velho encarquilho do mal, agora aparecem os pecados que estavas habituados a praticar. Fazia julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados quando o Senhor ordena: Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que árvore os vistes abraçados. Ele respondeu: É uma sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro. Raça de Canaã e não de Judá, a beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedieis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: Também tu mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à tua espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim o mataram, enquanto naquele dia era salvo uma vida inocente. Amados irmãos e irmãs, eu sei que o texto é gigante, mas eu li todo para que você pudesse perceber a riqueza, né? Eu sei que muita gente que vem até aqui gosta também de ouvir quando eu faço a leitura. Amados irmãos e irmãs, esse texto desta segunda-feira, ele quer evidenciar que Deus sempre escuta a oração daquele que é justo. Susana estava sendo julgada, né, condenada de modo bastante injusto. Uma mulher que não queria pecar, uma mulher que não buscava fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus, uma mulher que tinha todas as perfeições e qualidades positivas do que de fato um cristão precisa ter, estava sendo julgada de modo errado. E muitas pessoas estavam indo nessa artimanha, né, de também condená-la, de também julgá-la, de também ficar contra ela. E Susana, mesmo sabendo de toda aquela realidade, ela escolhe o melhor caminho, o caminho de não pecar. Ela tinha de tudo para escolher talvez o caminho mais fácil. Se ela tivesse tido de fato relação sexual com eles, se ela tivesse, né, se entregado para eles, ninguém ia saber de nada. Mas ela sabia que no fundo Deus conhece aquilo que está escondido. E por esse motivo ela sabia que antes sofrer, até mesmo morrer, do que desagradar o coração de Deus. Essa é a grande característica de uma fé autêntica e verdadeira. Acima de tudo, eu quero agradar o coração de Deus. E aí, essa atitude bela de Susana, obviamente toca o coração de Deus. Deus, ele sempre vê aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, mesmo quando o mundo parece que aponta, né, para que Deus não nos enxerga, que Deus não nos escuta. Às vezes os nossos problemas nos levam a imaginar que Deus está muito alheio à nossa realidade. Mas Deus escuta sim, como escutou o coração de Susana, como escutou a oração de Susana. E aí Deus levanta a figura de Daniel. Daniel tem essa estratégia magnífica, né, de isolá-los para poder ver se eles iam entrar em algum erro ali na fala, e é assim que acontece. E por esse motivo a vida de Susana ela é mantida. É claro que o foco desse texto não é na figura de Daniel. O foco nesse texto é na misericórdia de Deus que age na vida de Susana. O foco desse texto é perceber que Deus tem cuidado por ela. O foco desse texto também, nesse aspecto quaresmal, é nos levar a refletir se nas realidades da nossa vida em que nós somos acusados, em que nós somos perseguidos, se nós escolhemos o caminho do pecado ou se nós escolhemos o caminho de muitas vezes ser humilhado, mas acima de tudo, e o que mais tem que importar, é continuar fazendo a vontade de Deus. Eu te lanço essa pergunta nesta segunda-feira. É que você tem optado? Às vezes o caminho do pecado é o caminho mais fácil. Geralmente é o caminho mais fácil. Mas a gente precisa entender
que é muito mais importante agradar e seguir os caminhos de Deus do que fazer aquilo que o povo realmente quer. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também nesta segunda-feira. Até já!